Gente, estou aqui com o João Paulo, meu amigo, meu brother, meu colega, meu sócio, né? Começamos junto. E, João, queria que você se apresentasse, falasse de onde veio, né? E como é que chegou aqui nessa indústria aqui. Não, Marco, são aí quase 20 anos de indústria, vai levar um tempinho para contar tudo, né? Inclusive, esse quase 20 anos é no sentido literal. Não sei se você lembra, mas daqui a alguns dias, dia 11 de novembro, nós Nossa, fazemos 20 anos nessa indústria. boa. 20 anos da nossa seleção lá na parte de baixo do turismo. Eu, você, a Bruna, a Priscila, que tá conosco. Lá se vão 20 anos, aí é uma data que a gente tem que Comemorar, né? Tomar muita comemorar. cerveja. Ou bebemorar essa data aí, né? E assim, sou de Araguari, né? Não, por mais que eu tenha começado a trabalhar no Rio Quente, né? Não sou goiano, pelo menos não sou goiano de nascimento, né? De coração posso me considerar parte goiano, mas sou de Araguari, mudei para Caldas Novas para fazer faculdade de administração e hotelaria na UEG. E lá escutava falar de uma sigla, né? Não fazia a menor ideia do que era, RQVC, que algumas pessoas trabalhavam lá e que era muito legal, vendia programa de férias para casais e dava um retorno financeiro legal. Eu falava, rapaz, quero esse negócio para mim, né? Aí, já no meu primeiro ano de faculdade, fiz a seleção lá em novembro. Na época, as seleções eram gigantescas, davam mais de 200 pessoas. Não, 200 pessoas Exatamente. por praça, né? Porque a minha foi em Uberlândia, a sua foi em Caldas. A Bruna, eu acho que teve gente que fez em Goiânia, né? Teve. Verdade. Foi esparramado, então assim, era muita gente mesmo na seleção, né? E aí comecei a trabalhar no Rio Quente, fiquei 3 anos como consultor de turismo, né? Motivador, depois 2 anos como fechador. Em 2007, o Rio Quente estava construindo a Praia do Cerrado e ia lançar um produto específico para a Praia do Cerrado, chamava Passaporte Praia. Eu me candidatei, acabei assumindo a liderança desse produto. Inicialmente a gente vendia somente interno lá no próprio Rio Quente. Depois a gente, como ele era um produto muito específico para o regional, a gente montou uma sala de vendas em Goiânia. E aí, quando montou a sala de vendas em Goiânia, eu acumulei a função de líder lá no Rio Quente e de supervisor dessa sala lá em Goiânia. Rapidamente, eu percebi que o perfil que estava indo nessa sala de Goiânia não era um perfil somente para o Passaporte Praia, também tinha perfil para compra do timeshare. A gente começou a vender timeshare lá. Depois, a gente abriu Brasília, começamos a fazer operações off-site, né? Nesse momento eu estava como supervisor do Centro-Oeste, fiquei algum tempo nessa função, tive a oportunidade de ser líder depois de Rio Quente, quando o Eduardo, que era líder, passou a ser gerente nacional, né? Com a saída do Eduardo lá em 2011, eu assumi a gerência nacional e fiquei até 2013 nessa função lá no Rio Quente. Saí já para ficar sócio da New Time em 2013, depois de 12 anos de Rio Quente. Estou aí na New Time há 8 anos já, e no que depender de mim, vou perdurar aí como sócio-diretor por tantos outros anos. A não ser que você venda a sua parte, que já tá cara, né, João? Um dia tem que aposentar, né? João, e qual foi seu primeiro projeto na New Time, assim? Qual foi seu primeiro projeto de prospecção? Você sentiu muita diferença? Porque há uma diferença, né? Às vezes as pessoas acham que ser executar, ser um executor, ser um executivo, né? E aí você fala assim, não, agora eu vou voltar a ser um comercial, a prospecção, porque você muda praticamente o mindset, você muda tudo que você tem que fazer, né? O que você fazia antes, praticamente não tem muita coisa igual, né? Olha, muda bastante coisa, né? Eu saí do Rio Quente para me juntar à New Time quando ela pegou um projeto grande, né? Que era o Laguna. Fiquei alguns meses no Laguna e comecei a prospectar um projeto que era do lado, né? Que era o Resort do Lago, e deu certo da gente pegar também esse projeto, né? Vou te dizer que quem sai do Rio Quente tem ali talvez alguns meses difíceis de adaptação, porque estrutura como se tem no Rio Quente, né? São pouquíssimos projetos
que oferece no Brasil, e tem a diferença também de estar saindo de um projeto de timeshare para vir para um projeto de multipropriedade. Na época a gente chamava de fração imobiliária, o mercado conhecia como cota imobiliária, né? Leva um tempinho para você mudar realmente o seu mindset aí com relação a produto, com relação à forma de atuação. Mas Rio Quente eu não digo que é uma escola, é um MBA, aí, um pós-doutorado nesse segmento, e quem sai de lá sai preparado realmente para enfrentar qualquer desafio nesse mercado, sem sombra de dúvidas. Para muita coisa, né? Para muita coisa. É o que você falou mesmo. Eu também tive... Mas, na verdade, eu acho que eu não tive dificuldade, eu tive foi medo. Acho que dificuldade a gente já teve desde o começo, né? Acho que dificuldade a gente tem em tudo, mas medo eu tive bastante, assim. Não sabia como é que como é que portava, como é que chegava, né? Porque a gente trabalha com multipropriedade, ele ainda é o mercado, ainda é a incorporação convencional, e essas pessoas são bastante conservadoras, né? E a gente tem no nosso sangue uma agressividade muito grande, né? E a idade também, o pessoal já é um pouco mais velho, a gente já tá com cabelo branco, eu tô com cabelo branco já, mas tem um hiato muito grande entre esses pontos. Eu mesmo tive bastante medo. João, quando um terreneiro chega até você para que você faça um projeto, né? O que é aquele projeto, cara? Você fala assim, ó, isso aqui, se não tiver, não dá para fazer nada, não dá pra gente caminhar daqui para frente. Claro que a gente tem uma variedade gigantesca de variáveis, né? Mas ó, o que na sua cabeça que não dá para, esse aqui não dá para deixar de mão, além do dinheiro, né? Isso é importante. Isso aí é determinante, né? Porque chega realmente muita gente com uma ideia, com um projeto na cabeça. Bom, Marco, fora essa questão financeira que você bem disse aí, né? Porque chega para a gente muita gente que tem um desejo, um sonho, um projeto idealizado na cabeça, né? E acha, porque escutou falar que a multipropriedade é muito boa, dá um retorno muito grande, acha que isso basta, e a gente sabe que não basta, né? É necessário um colchão financeiro aí, um fôlego para suportar o fluxo de caixa negativo do início da operação e alguma equalização para início de obra, né? Sem isso não dá para fazer. Mas fora isso, Marco, eu acho que é determinante o projeto ter uma possibilidade de captação, e preferencialmente uma captação presencial, né? Não digo que ela 100% vai ser presencial, porque a gente tem tido aí experiências com a captação digital em todos os projetos, mas acho que é mais um dos canais de distribuição. Eu não acredito de verdade em nenhum projeto que pare de pé vendo no mercado aí, né? Mais uma daquelas bonitas histórias que a gente escuta de vez em quando, né? De um projeto 100% digital e etc. E aí a gente está percebendo que não, né? Já montaram, inclusive, salas de vendas presenciais. Perfeito. E, João, e aproveitando isso que você falou, e o que você acha tá uma febre, não é uma febre, tá acontecendo demais, projetos bastante nichados, né? É, assim, você tá buscando um público muito alvo de uma coisa que a gente sabe que precisa de muita gente. O que você acha? Você acha que isso é uma tendência? Você acha que isso é perigoso? Você acha que não, que dá para resolver? Olha, eu acho que é uma tendência, assim, vão surgir nichos de mercado aí específicos para os quais a multipropriedade pode atender. Acho que é extremamente importante ali dosar qual é o tamanho desse projeto, né, para que você não faça um projeto superdimensionado e não que não tenha público suficiente para absorver a quantidade de unidades ou a quantidade de frações para esse segmento específico. Mas talvez você não consiga imprimir uma velocidade de vendas que seja necessária para performar a obra desse empreendimento. Aí é onde
você vai ter que fazer alguma operação financeira, não vou dizer arriscada, mas uma operação financeira se comprometendo com muitos juros, né, e consequentemente comprometendo a margem do seu negócio. Acho aí que nesses casos a associação com entidades desse tipo de negócio, desse tipo de nicho, né? De esporte, de modalidade, o que quer que seja, é bastante importante para que você, de repente, inclusive, faça um impulsionamento muito direcionado, né? Porque, por exemplo, hoje, quando a gente faz um impulsionamento no digital, a gente define determinada persona e um raio de atuação. Dentro desta persona vai ter uma pequena parte, talvez, que sirva para esse nicho específico que você está prospectando, né? Por exemplo, se fosse fazer um produto que você fosse comprar, né, teria que divulgar nos grupos de beach tênis, né, que você joga, que você frequenta, por exemplo. Fazer esse meu resort de beach tênis, né? Ou o nosso resort de... Basicamente é isso, né? Mas acredito sim nesses produtos nichados, né? Bastante dimensionados, bem dimensionados, né? Acho que em produto que os índices... Perfeito, João. João, voltando ao nosso passado de vendedor, né, que a gente teve aí, que a gente gosta muito de lembrar, gosta de estar junto, né? É uma característica da New Time de ser uma consultoria que tá muito, ela tem braços e gosta do operacional, gosta de botar a mão na massa. Você deve ter passado, né, você deve ter tido muito profissional que trabalhou com você ou trabalha ainda com a gente, né? E você tem uma história bacana para contar de alguma coisa que você viveu ou vivenciou, engraçada ou curiosa? Você consegue lembrar Marco, uma aí? cara, nesses quase 20 anos aí, né, de vivência em sala de vendas e grande vivência, né, na época de consultor aí, a gente no início chegava a passar 13, 14 horas por dia na época de temporada dentro de uma sala, né, você acaba convivendo muito mais com o pessoal do trabalho do que com a sua família propriamente dito, né, e tem muita história, né. O que eu fico com um pouco de receio, cara, é que como a gente começou lá em 2001 e de lá para cá o mundo tem ficado muito, muito hipócrita, um falso chato, moralismo, né? Exacerbado, né? Mimizento, vitimista, tem algumas dessas histórias aí que se a gente contar, se a gente lembrar, a gente não é figura pública, né, para tanto, né, mas se fosse, corria risco até da gente ser cancelado, né, que é essa palavrinha ridícula. Da moda aí. Mas assim, acho que de repente aproveitar o momento aí, até para fazer uma homenagem, né, você vai lembrar dessas histórias com certeza, para uma figura muito querida por mim, por você, tenho certeza, pela indústria de maneira geral, que nos deixou recentemente, que é o Laureone, né? O Laureco, Barão e tantos outros apelidos aí que ele tem, né? E o engraçado é que você conversa com todo mundo tem alguma passagem, alguma história legal, e mesmo antes, né, do falecimento dele aí, todo mundo finaliza dizendo, é uma figura, gente boa demais, tem que conhecer para entender, né? Eu acho assim que na nossa indústria ele era tipo assim, um malandro, mas um malandro no bom sentido, sabe? No sentido romântico da coisa, sim, sabe? O malandro como sambistas ali da primeira metade do século, né? Bezerra, Moreira, de Cro, como os boleiros aí do final da década de 90, até mesmo no começo dos anos 2000. Exatamente. Assim, é um malandro no sentido de ser o bom vivan, de ter uma saída para cada situação, de ser cômico e etc, né? Não de maneira nenhuma no sentido pejorativo. E, por exemplo, com o Laureco, tiveram algumas situações, né? Só de lembrar, mas, por exemplo, eu lembro...
Exato. Eu lembro que teve uma época que ele usava um dente, era tipo uma prótese que era rosqueada, cara. E aí, de vez em quando ele já tinha atendido, já tinha vendido, porque ele vendia pra caramba, né? Vendia praticamente todos os dias. Ele falava, rapaz, precisa dar um jeito de ir embora. Aí ele ia lá no banheiro e desrosqueava o dente e chegava com a mão na frente da boca lá pro Eduardo, falava, Dudu, cara, aconteceu um problema aqui, bicho. Meu dente caiu, preciso ir embora. E aí ele mostrava o buraco ali e liberava ele pra ir embora. E era os da frente, realmente... né, cara? Então, assim, só de tirar era engraçado. Sim. Era o pivô, não tinha muito como fugir. Não, ele falava o nome, assim, Dudu, o pivô caiu. Exatamente. Era mais ou menos isso. História não vai acabar, né? Eram bons tempos, né? Onde uma brincadeira tinha realmente a conotação de brincadeira, né? Porque era uma via de mão dupla, todo mundo brincava com todo mundo. Acho que não tinha quem se sentia efetivamente ofendido, né? Mas passou, né? Estamos aí, temos que nos atualizar e viver conforme a expectativa da época, a expectativa do momento. Verdade. João, voltando aí nessa fase ainda nostálgica, como a gente passou por tudo quanto é área, tudo quanto é coisa, a gente viu muita gente boa, gente ruim, muita gente média. Quem foi o seu professor, assim? Eu não tô falando de fechar, tô falando assim, quem foi o seu professor nessa indústria? Ou quais foram, né? Ou quais foram? Que é um conjunto de gente, né? Ninguém ensinou. Sim. Não, definitivamente não, né? E assim, quando a gente começa a colocar nomes, a gente sempre incorre na certeza de ser injusto com alguém, né? Por exemplo, quando eu fui contratado, quem era o gerente lá do RQVC era o Paulo Sapucaia, foi o cara que conseguiu mostrar para uma série de pessoas que de repente isso podia virar uma profissão, né? Que dava sim para se ganhar dinheiro, para se construir uma carreira nessa indústria, que diferente do que eu pensava quando eu fui trabalhar nisso, não precisaria ser de repente uma coisa temporária, só enquanto eu estava fazendo faculdade. Isso ficou tão marcado em mim que permaneço nisso até hoje, 20 anos depois, né? Na época a gente tinha lá André, Cássius, que eram expoentes, né, e que a gente se espelhava, a gente tinha vontade de ser aqueles caras, né, igual hoje um moleque pequeno vê o Neymar jogando, quer ser o Neymar, menino novo na profissão, via esses caras, se espelhava neles. A gente queria botar a camisetinha marrom, né, o marrom ou a cinza, né, que a nossa era branca. Exatamente. Rapaz, não sabia nem o que era FTB, mas morria de vontade de fazer FTB, né? E depois tive contato com talvez meu grande professor nesse segmento, que é o Eduardo, né? Hoje a gente tem o prazer de ser sócio dele. Foi o cara que eu convivi durante muitos e muitos anos, ali de 2002 até hoje, né? Com um pequeno intervalo que ele já estava na New Time, eu continuei no Rio Quente ali de uns 2 anos e meio, 3, trabalhamos juntos o tempo todo, e acho que é um cara que merece todo o respeito, merece todo o destaque que tem mesmo sem dente, na indústria. Mesmo sendo um leãozinho sem dente. O Dudu isso, cara, ensina até hoje, né, cara? Às vezes a gente tá num momento assim, até desanimado, ele é um cara que, engraçado, é o que você menos vai esperar, alguma coisa animadora vem dele, né? Isso é legal mesmo. Sim, tem uma energia, uma expectativa, um otimismo muito grande, não perde isso de maneira nenhuma, né? Então, e assim, eu acho que alguns milhares de profissionais já passaram aí pela gestão dele, tenho certeza que leva ele para a vida toda. Aqueles que continuam no segmento, mesmo aqueles que não continuam, né, com certeza se tornaram pessoas e profissionais melhores depois de serem gestionadas por ele. Perfeito. João, e aí eu vou fazer agora, assim, a parte que eu acho que é a mais legal, cara. Uma vez eu fiz um vídeo, e eu preciso fazer esse vídeo, que era, eu linkei, cara, quem eram os meus 10 melhores consultores que eu vi trabalhar.
Depois daquilo lá, eu vi outros que eu acho que dá para substituir, sem tirar o mérito daqueles outros, que já eram espetaculares. Você consegue ranquear aí 4, 5 consultores que você olhou e falou assim, que isso, cara, isso aí é coisa de outro mundo. Você vai cometer injustiça, tá? Você vai cometer. Sim. Aquele que você fala assim, cara, olha, esses aqui não tem como, né? Cara, e assim, e como esse nosso mercado é cíclico, né? A gente depende muito do momento psicológico que a pessoa está passando, né? A gente vê aí excepcionais consultores que oscilam e é totalmente normal, né? É muito difícil ter uma regularidade nesse nosso negócio, né? Mas vi excelentes consultores, cara. A Letícia era uma excelente consultora. O Pablo, cara, era um consultor excepcional, né? A primeira vez, acho que talvez a primeira vez que eu ouvi falar de PNL foi com ele, né? Lá na salinha subterrânea do turismo ainda, ele fazendo PNL, fazendo rapport com um casal. Não fazia nem ideia do que era isso. Então ele era um cara na dianteira, né, na frente, vanguardista nesse nosso negócio. Eu lembro de uma pessoa que tinha uma regularidade fabulosa nesse segmento, que era a Marli. Acho que ela era de Araxá. De Araxá ainda, mas acho que não está no segmento. Cara, muita gente boa, né? E assim, os atuais eu nem vou falar, porque como a gente tem contato com eles na sala de vendas, né? Senão os outros ficam enciumados hoje em dia. Mas vamos dizer assim, das antigas, da era romântica, acho que são 3 bons exemplos aí. Sim, sim. João, e aí, então na linha aí vai para os fechadores, então, aí, seguindo aí a mesma esfera. Contextualizando também, varia muito, Marco, porque eu tinha uma visão de sala, de profissional, de atuação durante todos os 12 anos que eu fiquei no Rio Quente, e depois quando você sai de um ambiente que é eu não vou dizer que é fácil, mas que é muito tranquilo, um ambiente onde o cliente tem uma grande possibilidade de estar satisfeito que o produto é excepcional, que já tem ali uma certa nivelação pelo valor que se cobra de ingresso do Hot Park, pela diária média dos hotéis, e quando você cai na multipropriedade aí para captar na rua, você acaba mudando bastante, né? Então vamos pegar de resultado. Eu acho que talvez um dos principais nomes da indústria, e todo mundo que passou pelo Rio Quente conhece e deve levar, deve ter vontade de que essa pessoa trabalhe, porque tem uma regularidade, uma resiliência absurda. O monstro Marco Antônio Gomes Alves, Marcão. É isso aí, pode. Porque assim, nas fotos dos top sellers, ele tá em todos. Assim, ele não tá em todos, mas o certificado dele está, porque ele não vai, né? Exatamente. E assim, é um cara que desde 95, né, trabalha com isso, então vão lá 25, 26 anos, e o cara mantém-se em evidência. Não tem como falar que ele não se atualiza, porque ele vendia antigamente, vende hoje, vende com qualidade. Então acho que ele é um nome que não pode ficar de fora dessa lista. Eu tive uma época, cara, nos anos de Resort do Lago, que a gente tinha um quarteto de fechadores que era excepcional em termos de resultado, dava um trabalho do caramba. Você trabalhou com todos aí, mas dava um resultado absurdo, cara. Você pensa, 4 fechadores atenderem mais de 100 casais num dia, né? Tinha fechador que atendia mais de 25 vezes no dia. E os caras batiam no peito e falavam, não, fica tranquilo, nós vamos dar conta, não precisa contratar mais ninguém não, deixa que a gente garante o resultado. Então, assim, dos 4 é difícil elencar um que era muito bom, porque os 4 eram muito bons, né, e formavam um time excepcional, um time muito bom mesmo. Temos alguns outros exemplos, mas não vou
não vou destacar pontualmente também, porque a maioria provavelmente trabalha conosco ainda. Exatamente. João, e se você pudesse hoje, assim, a gente tem uma dificuldade, a indústria tem um gargalo que são profissionais, né? A gente vê nos grupos de WhatsApp, de contratações, então você tem sempre chegando vaga e tá todo mundo trabalhando, né? E Sim. você aceitar tem que ficar desconfiado de alguma coisa, porque não é normal, né? Então, se tiver muito bem na operação, não sei que queira mudar de vida, ou quer sair do frio para ir pro calor, ou o contrário. Exatamente. Aí, João, que conselho que você daria para quem tá chegando, cara? Marco, eu acho que as pessoas, né, esses novos profissionais, eu digo novos profissionais, a gente tem contratado gente com 18, 19, 20 anos, né, gente muito nova, efetivamente de outra geração, e eles têm uma ansiedade muito grande por grandes resultados, por grandes movimentações na vida e acabam não insistindo, né? Alguns mudam de projeto, outros mudam de segmento. Muito facilmente aí todo mundo que trabalha nessa indústria, nesse segmento aí, deve ter ex-consultor que já fez de tudo depois que deixou de ser consultor, né? Que já foi vendedor de seguro, vendedor de rastreamento, carro, rastreamento, vendeu determinado produto. Por quê? Porque o nosso segmento ou esses segmentos não são bons? De maneira nenhuma. Todo e qualquer segmento, se você for bom, se dedicar e colocar sua alma, sua vida naquilo ali, sua energia, você vai se sair bem, sem sombra de dúvidas, e você vai ter um retorno, mas não é tão a curto prazo, né? É muito natural que em todas as temporadas, quando você faz uma contratação maior, você tenha um ou dois ali que se destaque muito, e talvez até seja top 3 projeto logo de cara, mas normalmente não é assim. Você tem uma curva de aprendizado a qual você tem que seguir, você vai melhorar tecnicamente, você vai aprender efetivamente a utilizar todas as informações que você colheu no Armap. Você, se tiver dedicado, vai aprender muito sobre destinos e vai conseguir emocionar mais o casal que você tá atendendo. Você vai decorar o speech para que ele fique natural e não fique forçado, vai ficar mais fluido a sua apresentação do speech gráfico com o speech falado. Então, eu acho que essas pessoas têm que ter resiliência e inteligência emocional, porque esse não é um negócio de futuro, como a gente escutava. Esse é um negócio de momento, de presente, de realidade. Como você bem disse, falta mão de obra. Um consultor hoje que ficar alguns meses num projeto e aprender ali o ofício de consultor e for esperto, for um bom ouvinte, cara, eu te digo que um consultor hoje, com 6 meses, ele se habilita para ser fechador num outro projeto, né, que está começando e estão pipocando projetos no Brasil. Depois de algum tempo, ele também se habilita, se ele cumprir esses requisitos, ele se habilita para ser gerente de uma operação, mas tem que ter inteligência emocional e resiliência. E tem que entender que nesse nosso negócio, assim como em qualquer outro negócio, o caráter, o nome vai ser importante para a perpetuação dele nesse segmento. João, e você sabe que é engraçado, cara, assim, minha formação, né, ela é financeira, ela é econômica. Uma das coisas, assim, a principal lei da economia é oferta e demanda, né? E a multipropriedade, ela consegue quebrar essa conta. Você tem poucos profissionais e você tem empresas abaixando o salário. É algo que... mas isso acontece porque as pessoas que estão, elas se acomodam nos lugares. O termo é esse, acomodado. Acomodação absurda, né? Então, tipo assim, é inaceitável, né? Às vezes a gente faz proposta
E a nossa empresa é muito séria, né? A gente faz propostas e você vê que a pessoa está reclamando da empresa, está reclamando da outra empresa e não sai. Aí você vai ver, por que não? Porque eu gosto da cidade, né? É claro que isso Uhum. financeiro nunca é, mas a gente tem que aproveitar essa bolha que ainda a curva pro lado do trabalhador, pro lado do laborador ainda está favorável a ele, né? Muito, muito favorável. Nós vivemos na multipropriedade, talvez no turismo de maneira geral, um momento de pleno emprego, né? A gente presta serviço para diversos projetos aí, né? Os projetos que têm hotel pronto em operação, né? Sendo de multipropriedade ou não, tem uma série de vagas em áreas operacionais, administrativas, alguns até em área de liderança, estão com vaga, estão contratando. Na multipropriedade nem se fala. São raras as cidades que têm uma única operação de vendas, né? E eu te digo, cara, hoje a gente destrata com um prestador de serviço por qualquer motivo que seja num projeto, e é muito provável que se a gente fizer o distrato dele de manhã, a gente vê ele à noite com o uniforme da concorrência. E assim, eu não tô criticando a concorrência, não, porque o contrário acontece. Quando ele destrata com a concorrência, ele à noite está trabalhando com a gente também. Perfeito. Porque existe uma carência de profissionais. E, na minha opinião, a forma de combater isso é a gente contratando pessoas da cidade e formando. Só que como leva um tempo para a formação do profissional, consequentemente leva um tempo também para uma formação de carteira de recebimento grande, o regime de contratação é como prestador de serviço, muita gente, por acomodação, por querer ali um emprego das 8 às 18, que não trabalha final de semana, não trabalha feriado, acaba não perdurando na multipropriedade. João, vou te fazer um ping-pong aí. Não vale, tá? Não vale. Brincadeira é o seguinte: não vale, depende. Os dois são bons, os dois são. É um ou outro, tá? É fogo ou inferno. É céu, inferno, fogo e água, tá? Então vamos lá. Vamos pressupor que o dinheiro é seu, tá? O dinheiro é seu, é ilimitado. E você vai fazer um. Tá. Ok? Então eu vou te falar. Goiás Velho ou gente, Capitólio. 2 quartos ou 1 quarto? 1 quarto. 35 metros quadrados ou 45? 35. Piscina privativa ou banheira? Piscina. Praia ou campo? Praia. Ok. FTB ou Liner e Closer? Liner e Closer. Liner e Closer. Shopping online? Cara, aí depende também. Os indicadores. Depende, não pode. Depende, não pode. Igual shopping. É igual o FTB. Eu também penso assim, meu sonho era ter os FTBs, mas você não consegue arrumar os tanto que você precisa que vai te resolver seu problema, né? Shopping, né? Shopping. Ai. Vamos lá. Vertical ou horizontal? Projeto, claro. Horizontal. Horizontal. Lá perfil. Linha. Comparativo ou não comparativo? Até a maturidade da equipe comparativo. Comparativo. Agora você explica, comparativo. Qual que era a justificativa do... Cara, numa equipe madura, eu acho que o comparativo deixa de ser essencial. Agora, numa equipe nova, em formação, ele é importante. Eu acho que também que é a mesma coisa do speech, né? Também a gente põe o speech, gostaríamos que o speech não existisse, mas no começo não tem como não ter, e você tem que
tem algumas premissas que você tem que deixar no speech, né? Porque senão vira caso da mãe Joana também, né? Exatamente. Sem o speech, você tem que partir muito do pressuposto da lisura, da idoneidade de todo mundo. A maioria mas tem um ou outro Tem um ou outro. que não é. E aonde suja, Então, né? E aonde mancha o negócio é um ou outro. João. Exatamente. Tinha mais uma pergunta, cara, mas para finalizar aqui o seguinte. Hoje a gente está num momento que a gente sabe que é um momento muito positivo para a indústria. A gente veio de um momento muito complicado na indústria, né? E eu tenho conversado que se não tiver, assim, se não tivesse tido os lockdowns, tá? O trancar a sala, as empresas, nós teríamos crescido mais ainda. A gente, às vezes, até empatou em faturamento, porque simplesmente foi trancado, né? Mas não por conjuntura da doença. A doença, né? A pandemia, ela não nos atrapalhou no sentido de, a máscara, não servir água, assim. Ou seja, enquanto tinha sala, os resultados foram espetaculares, né? Sim, sim. O que você enxerga, João, para os próximos 5 anos dessa indústria? Marco, eu enxergo um crescimento muito grande e até em função desse crescimento grande, o risco de aventureiros que já estão ou que vão entrar na indústria darem uma sujada na indústria, né? Tem-se hoje muito dinheiro disponível para multipropriedade, a gente comentou anteriormente que esse dinheiro está disponível, não vamos discutir as taxas, mas depois que você tem uma carteira, você tem dinheiro, né? E você vai conseguir performar a obra. Mas a gente sempre tem aí o receio de algum projeto mal dimensionado com relação ao tamanho, com relação à falta de faseamento, né? E que na hora de você ter que entregar, talvez isso não seja equacionado, não seja suficiente a carteira que você tem para suportar o tamanho da obra que você tem que fazer. Mas eu acho que no geral, a indústria vai se consolidar mais ainda. A gente tem visto o movimento cada vez maior de grandes players entrando no segmento, né? Alguns têm uma velocidade de decisão menor, mas estão aí estudando o mercado, né? Isso se deve ao arcabouço jurídico que foi favorável depois da 13777, né, de dezembro de 2018, e acho que a gente ainda vai ter muita gente grande entrando nesse negócio. Então, acho que vai ter um crescimento exponencial. E sobre o crédito? O que você acha? Sobre o crédito? Sobre o crédito, assim, você enxerga grandes bancos comerciais passando a investir, a dar crédito. Você acha que as taxas de juros para o recolhimento desse dinheiro vai facilitar muito? Ou não? Você acha que isso ainda demora mais um tempo? Marco, eu acredito que sim. A gente já tem escutado aí que instituições tradicionais, vamos dizer assim, já tem feito algumas operações de crédito para operações de multipropriedade, né? Ainda não tem feito emissão de CRIs, mas tem feito operações financeiras. A gente teve aí na última divulgação, né, dos melhores fundos, aqueles que trabalham com multipropriedade estão distribuindo excepcionais resultados, né, resultados acima da média de mercado, e até para uma pressão dos investidores, os outros fundos e as instituições tradicionais vão ter que olhar para esse nosso negócio, para esse nosso segmento. O que você, João, o que você atribui hoje, né, sobre o que você atribui hoje o maiores índices de cancelamento ou menores índices de cancelamento? Assim, lógico, nunca é só uma coisa, claro, isso é igual inflação, desemprego, câmbio, dólar, né? Não é só uma coisa. Mas o que você... A conjuntura. O que você atribui os principais motivadores de cancelamento? Porque existe um folclore
que se joga muito cancelamento para a venda, né? Para o vendedor, a relação contrato que se fala e o que está no contrato, né? E a gente sabe que não é bem isso, mas o que você acha, o que você fala também que é outros indicadores aí que aumentam e às vezes está meio mascarado? Olha, não dá para desconsiderar a variável venda, né? O nosso tipo de venda é uma venda de alto impacto, é uma venda altamente emocional. A gente exige que o cliente tome uma decisão num curto espaço de tempo e a indústria é assim, não vai mudar. Acredito em iniciativas pontuais para que parte das vendas aconteçam de uma forma diferente. Haja visto o online, né? Uhum. A gente tem operações aí performando 5% do total das vendas são digitais, né? Certo. E não é um valor desconsiderável, né? Nós estamos falando, por exemplo, do Hotbit, que tem 1,2 milhão na média de venda, representa 5% do total. É bastante dinheiro, mas é incipiente ainda, perto do montante total que o projeto vende, né? E a gente percebe que o índice de cancelamento ele chega a ser 11 vezes menor no online do que é na venda de alto impacto. Porém, ele vende 20 vezes menos, então a gente vai continuar dependendo do modelo tradicional de venda, sem sombra de dúvidas. Outros motivos, um pós-venda que não começou da maneira que deveria começar. O pós-venda, antes eu defendia que ele tinha que começar paralelamente à venda. Eu já acho que o pós-venda tem que começar antes. Você precisa de algumas ferramentas, você precisa de ferramentas estarem prontas antes, porque no primeiro dia que você fizer uma venda, você vai ter uma ligação já no seu pós-venda. Então, a falta de um pós-venda eficiente, ou de vez em quando, infelizmente, a falta de um pós-venda acarreta na situação do índice de cancelamento. Atraso de início de obra, atraso de obra, com certeza impacta no cancelamento. Concorrência nas praças impacta. De vez em quando, um concorrente atrapalha o outro no sentido de queimar o produto, mas muitas vezes o cliente mesmo compara preço ou compara qualidade de unidade, isso acaba acarretando no cancelamento, né? O próprio digital, né? Acho que o próprio digital, porque sim, você acaba de comprar uma unidade, aí você, claro, os algoritmos começam a te bombardear de novas multipropriedades, né? E aí você vendeu na sala de vendas um produto de 4 semanas, o seu próprio projeto te oferece um de 1 semana para ele lá no digital dele. Uhum. Isso é uma coisa que eu tava bem aguçado, viu? Os próprios digitais já estão começando, lógico, sem intenção, já a criar distratos dentro dos próprios projetos. E infelizmente não tem como fugir disso, né? É igual a gente falava no cenário ideal, né? Eu lembro de um oceano azul que a gente tinha no Rio Quente, que nós nos dávamos ao luxo de não abordar o cliente no primeiro dia do check-in dele, a gente abordava no segundo dia, né? Porque ele já tinha curtido alguma coisa, já tinha visto, para levar na sala no segundo dia à tarde, então no terceiro dia. Hoje, se você, dependendo da cidade que você está, se você não aborda o seu cliente no momento antes do check-in, se você não abordar antes do check-in, eu acho que ele nem se hospeda. De vez em quando ele está entrando na cidade, é abordado pelo concorrente, vai na sala de venda do concorrente antes de fazer o check-in no seu projeto. Então a gente tem que ir adaptando, né? Não tem como fugir disso. E não acho que a gente não vai continuar fazendo impulsionamento digital, não vai continuar fazendo impulsionamento com isca, né, que é de repente um produto menor, uma condição de pagamento mais esticada, porque é isso que chama a atenção do cliente, né, do prospect, do lead no digital, para ele preencher o cadastro. E prova é que isso não impacta tão negativamente, que a gente normalmente faz um impulsionamento
com um determinado produto, e a maior parte, mais da metade das vendas acontece de um produto superior àquele. Porque você fala, beleza, tenho realmente esse produto de X mil reais, porém esse produto de X mil reais é uma semana de média temporada de determinado apartamento, e aquilo ali não está alinhado com o momento, com a expectativa, com o perfil de viagem daquele lead, e acaba comprando um produto superior, mesmo tendo sido impactado e tendo clicado no impulsionamento com determinado produto. Então, vai da nossa habilidade argumentativa, de novo, nesse momento aí já do pós-venda, né, de conseguir explicar essas mesmas coisas para o cliente e mantê-lo na base. Ok. João, eu queria mais uma vez agradecer aí o tempo, a participação, viu? Obrigado aí por fazer força aí. Põe os amigos aí, a tchutchuca, todo mundo aí para curtir o canal aí mesmo. Pelo menos se for para te ver só. Tá bom, agradeço aí. Que isso, estamos sempre à disposição aí. É um prazer falar com você, que é um expoente na transmissão de conteúdo e de conhecimento dessa nossa indústria aí. Obrigadão aí pelo convite, à disposição sempre. Obrigado, João.